Livro de Números, capítulo 22, do versículo 30 até o versículo 41. Restante do capítulo 22. Com toda a referência e contexto da palavra. O versículo 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que carregaste desde o tempo que eu fui a tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E Balaão respondeu: não. O versículo 31. Então, o Iá, o Criador do céu e da terra, abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Iá, do Eterno, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. No livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 19. Abriu ele o Eterno olho, o Iá, e viu um poço d'água, e foi, encheu o odre d'água, e deu de beber o moço. No Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 16, está escrito assim: mas os olhos dele estavam como que fechados, para que o não conhecesse. O versículo 32 do capítulo 22 de Número. Então o anjo do Eterno, ele disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, está escrito assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 16. E teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. O versículo 33 do capítulo 22 de Número. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes desviou diante de mim. Se ela não tivesse desviado diante de mim, na verdade que eu agora te tiverá matado, e ela deixará com vida. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Iá: pequei, que não soube que
estava neste caminho para te opor a mim, agora se parece mal ao teu olho tornar-me-ei. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, está escrito assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho transpassado o dito do Pai Eterno, as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. O versículo 35 do capítulo 22 de Número. E disse o anjo do Criador do céu e da terra a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Assim Balaão foi e se com os príncipes de Balaque. No livro de Números, capítulo 22, versículo 20. Veio, pois, o Pai Eterno a Balaão de noite, disse ele: Se que aqueles homens vier chamar-te, levanta-te e vai com ele, todavia fará o que eu te disser. O versículo 36 do capítulo 22 de Número. E ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu ele ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do terno dele. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 17. E o rei de Sodoma saiu ele ao encontro e depois voltou de ferir a Quedorlaomer ao rei que estava com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. O versículo 37 do capítulo 22 de Número. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te, por que não vieste a mim? E não posso eu, na verdade, honrar-te? No livro de Números, capítulo 22, versículo 17. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disserem. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. O versículo 38 do capítulo 22 de Número. Então Balaão disse a Balaque: eis que tem vindo a ti porventura. Poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que o Pai Eterno puser na minha boca, essa falarei. No livro de Números, capítulo 23, versículo 26. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu, dizendo, tudo o que o Pai Eterno falar, aquilo falarei? O versículo 39 do capítulo 22 de Número. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Queriate,
Ezote. Versículo 40. Então Balaque matou boi, ovelha, e deles enviou a Balaque ao príncipe que estava com ele. Versículo 41 para terminar. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e fez subir ao alto de Baal. E viu ele dali a última parte do povo. No livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: contesta a palavra, o único lugar de culto escolhido pelo Uial. Versículo 2: totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que puserei servir os seus deuses, sobre alto montanha e sobre os outeiros, debaixo de toda árvore verde. Este foi o livro de Números, capítulo 22, do versículo 30 até o versículo 41, o restante do capítulo 22 de Números. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os maus. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser.